Iniciando mais análise para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Hoje vamos ser o pré-jogo, vou usar o site GE. Então, vamos à primeira notícia do Flamengo. Flamengo versus Vitória, onde assisti ao vivo as escalações. Vamos lá para esse jogo pela Copa do Brasil. Vejo também desfalque, habilidade e outras informações do jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil. Quinta fase, falei errado, né? Quartas de finais não. Quinta fase da Copa do Brasil. Sport TV Premier transmite. Eita, sou mais um jogão do Flamengo. Hoje às 21h30 com transmissão do Sport Premier e Sport TV. Vamos às escalações. Pensei que ia passar na Globo, mas não vai passar na Globo, vai passar na Sport TV só Premier. Fiquei surpreso. Vamos lá para as prováveis escalações. Flamengo técnico Leonardo Jardim. Flamengo deve ir a campo com um time bastante mexido. A tendência é que Leonardo Jardim pouco titulares e rode o elenco para descansar alguns jogadores e dar chance a outros em meia sequência importante de partidas até a pausa da Copa do Mundo. A novidade deve ser o retorno de Jorginho, que ficou fora dos últimos 4 jogos por causa de uma lesão na panturrilha esquerda. Se for relacionado, o volante tem chance de começar como titular. Vamos lá. Vou falar primeiro a escalação, depois as dúvidas que tem entre um ou outro jogador que está ali no portal GE. Provavelmente vai vir Rossi, Emerson Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Jorginho, De La Cruz, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique. A dúvida é entre Cebolinha ou Alisson, Jorginho ou Saul, Rossi ou Andrei. Vamos lá, se eu fosse treinador do Flamengo, qual o time que esse cara aí? Eu tentaria manter o mesmo time que jogou no domingo, por única razão. O primeiro jogo do Flamengo é no Maracanã. Se o Flamengo ganhar bem, vencer com uma vitória larga, lá acho que já vai ser um time mais jogando no contra-ataque, com Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo. Aí sim, acho que seria uma melhor opção para o Flamengo. Aí seja o primeiro jogo sendo no Maracanã, o Flamengo tem que vencer, meter 2, 3, 4-0 para levar o jogo lá para um jogo mais de contra-ataque. Então, você tem que respeitar o time de Vitória, saber que vai ser um jogo muito difícil para o Flamengo não pode chegar a esse resultado elástico, mas é importante também jogar muito com o time ofensivo. Eu ia continuar com o mesmo time, Rossi, Faela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, De La Cruz como volante, Arrascaeta, Prata, Samuel Lino e Pedro. Acho que é importante o Flamengo nesse jogo contra o Vitória ganhar bem. Eu lembro do jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo vacilou, empatou no Rio, não perdeu no Rio de 1-0 e ganhou lá ano passado e perdeu nos pênaltis. Então o jogo em casa é muito importante porque vale um jogo de mata-mata. Então eu acho que o Flamengo deveria repetir o time que venceu bem o último jogo. Então o Flamengo deveria repetir o mesmo time que venceu o Bahia. Então eu creio que o Flamengo deveria repetir para conseguir ali uma vitória e seja por 1 ou 4 gols de diferença, mas conseguir essa vitória para levar um jogo lá com o time aí sim, jogaria com 3 volantes, De La Cruz, Everton Araújo, Jorginho, Cebolinha, Luiz Araújo e Bruno Henrique, aí seria um jogo mais de contra-ataque. Mas o treinador do Flamengo com certeza tem vídeos como joga o Vitória, e o time que ele colocar em campo foi um time que ele estudou, um time que ele viu falhas defensivas onde o Flamengo poderia expor. Então a gente tem que dar esse mérito também a quem foi em campo. Por mim, se eu fosse treinador, eu repetiria o mesmo time
pela importância de o Flamengo jogar em casa o primeiro jogo. Agora vamos para a dúvida ali, Jorginho e Saul. Eu discuti um pouquinho o Jorginho, falei isso ontem. Vem de lesão, eu acho que o Flamengo tem um ano todo para recuperar o atleta, então se uma conversa com o jogador, ó, o momento do Everton está melhor, o momento do De La Cruz está melhor, eu vou colocar eles em campo, você vai ficar poupado, porque vou precisar de você mais lá no final do ano ali, que eu preciso de você mais inteiro, aproveitar esse bom momento, esses atletas que o Flamengo está colocando em campo para elevar o nível do Flamengo, manter o nível lá em cima. Vai vir as lesões, normalmente vem, já aconteceu com o Jorginho, aconteceu com o Pucá, agora foi o Paquetá, e normalmente vou substituindo, pelo menos ia ter essa conversa franca com cada jogador, falando que ele seria importante mais lá no final do ano, ali, aquela reta final, e seria importante aproveitar esses jogadores que estão em boa fase. Mas esse é meu pensamento. Vamos agora para o vitória do Texas aí, Ventura. O treinador tem duas partes importantes para a escalar o Leão. Uma vez que o volante Gabriel Barrales e o atacante Renato Carlos não viajaram para o Rio de Janeiro por causa de lesão. Com isso, Zé Vitor, Ronald e Edenilson perigam por uma vaga no meio campo. René assume o comando do ataque. Uma novidade é a volta do atacante Marinho aos relacionados após uma lesão na coxa esquerda. Vamos time do Vitória: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Kaká, Luan Cândido, Ramon. Ramon é o ex-lateral esquerdo do Flamengo, falei que estava no Inter e está no Vitória. Kaique, Zé Vido, Emanuel Martins, Mateuzinho, René e Eck. Eles têm dois atacantes velozes, se for esse time. Joga praticamente com 3 volantes de marcação. Tem laterais que sobe, o Ramon, se mesmo com eles mais, tentando subir. 2 zagueiros que tem uma qualidade tremenda no passe, que é o Kaká e o Cândido. Cândido é a lateral esquerdo. No Cândido, se for quem eu estou pensando que é. Então, o Flamengo teve um jogo difícil com eles. Não sei se foi esse ano, acho que foi ano passado, que o Flamengo teve um jogo difícil. Então, o Flamengo tem que ter muita atenção com Vitória. Então, eu ia com o time que repetiu jogou contra o Bahia para vencer o Vitória em casa e lá fazer um esquema diferenciado, colocando esses jogadores que jogar hoje, na minha ideia, que deveria jogar hoje, Arrascaeta, Samuel Lino, no banco para um segundo tempo entrar e fazer a diferença lá no jogo no Barradão. Eu lembro uma entrevista do Marcão, escolhido do Palmeiras, que fala isso: vai vencer o Vitória para ir lá no estádio deles. É muito difícil, porque o gramado já não é bom, a torcida fica em cima, pava. Então, o Flamengo tem que fazer um bom resultado hoje para ter tranquilidade no jogo de volta. E isso aí é importante, que o treinador do Flamengo tenta e faz planejamento visando isso. Vamos para mais notícias do Flamengo. De La Cruz responde bem ao plano físico e vive melhor sequência no ano. Eu já falei isso, acho que o De La Cruz vem jogando bem, tem entrado bem. É um jogador assim, que eu admiro particularmente. Acho que é um jogador vitorioso lá na Argentina, no River Plate, jogo de muita força física. Então, se ele tem esse problema no joelho aí que fala, Rodrigo Caio também veio para o Flamengo com o mesmo problema e foi um cara vitoriosíssimo no Flamengo. Então, eu creio que De La Cruz merece uma oportunidade, chegou a oportunidade, aceitou o banco, esperou seu momento e agora ele está com a oportunidade na mão e eu creio nele que vai fazer um jogo incrível. Acho que a qualidade de Paquetá e ele não é muito diferente. Paquetá é mais novo, está com mais disposição, mas ele tem qualidade assim, no passe, visão de jogo, se posiciona bem em campo, finaliza bem, bate bem falta. Então acho que o De La Cruz é um jogador aço, joga demais.
É, morre Adu Muniberg, voz da torcida do Fla no GE. Publicidade tinha 62 anos e foi colaborador do clube desde 2007. Aí morre um flamenguista, cara apaixonado, é a vida, né? É difícil até falar, mas tem que ler a notícia para informar. Ex-Flamengo, Diego Alves se dedica a ajudar atletas na transição de carreira. Tudo muda. Ex-goleiro Cida sempre Titanilli, Felipe Luiz e diz que falta educação na parte dos clubes. Concordo com ele, acho que há essa transição da base profissional. O jogador não vem maduro mentalmente. Acho que o jogador tem que entender que ele vai ser vigiado 24 horas, porque a torcida do Flamengo, a torcida só do Flamengo, por exemplo, do Flamengo é muito grande, então vai ter alguém ali com o celular filmando. Então, o ser jogador, sua vida social fora do clube passa a ser mais vigiado. O jogador tem que ter mentalidade disso, entender que seu corpo é a máquina que faz funcionar, a máquina da empresa dele. Então ele tem que ter zelo, cuidado, estudar bastante, principalmente tática, funções, regras de arbitragem para saber reclamar ali quando tem o lance. Isso aí faz diferença, faz muita diferença, e treinar muito. Se você pega Zico, batia aquela falta, ele mesmo fala, ficava ali depois do treino, batendo falta, para ser o jogador que ele foi. Então é conhecimento que você passa para os mais novos, que tem que vir com essa mentalidade de sempre querer evoluir na sua profissão. Renato Gaúcho prevê Flamengo e Palmeiras vão desistir brasileiro. Treinador do Vasco projeta equilíbrio entre as demais equipes. Os dois que têm mais poder financeiro hoje no futebol nacional. Botafogo, que vinha para ser uma força, ganhou aquele ano, tinha o time máximo em tudo mundo e tá mal da perna. Fluminense vive momentos. Bahia tem um projeto, mas também não evolui muito, tá? Aquele processo, traz jogador e ter jogador ali, não é com o Flamengo que traz um Paquetá, um jogador grande todo ano. E o único que faz isso é o Palmeiras, que trouxe André Pereira, trouxe Vitor Roque, investiu muito dinheiro para trazer jogadores. Então é a visão mesmo que sempre fica Flamengo e Palmeiras ali disputando o título do Campeonato Brasileiro. E se você olhar na tabela, Palmeiras 29, o Flamengo com 23 pontos no Campeonato Brasileiro. Aí vem os demais times, Fluminense empatado com 23, São Paulo 20, Bahia 20. Mas o estudo, sim, a melhor fala que eu tenho do futebol brasileiro, para mim são dois. Um é do Tite, que passou no Flamengo, que falou, as 10 primeiras rodadas você fica entre os líderes, entre os 10 primeiros e os 10 últimos. Ali, durante o ano, você vai equilibrando a pontuação. E as 10 últimas rodadas você decide o Campeonato Brasileiro. Ano passado foi assim, Palmeiras ficou liderando, o Flamengo chegou, tomou o primeiro lugar e foi campeão. E a outra do Muricy Ramalho, o Azel ganha campeonato, então o importante do Campeonato Brasileiro é somar 3 pontos sempre. Então não existe futebol bonito para jogar no Campeonato Brasileiro. Você tem que vencer o jogo e somar 3 pontos até o final do ano. É assim que funciona o futebol, o campeonato de pontos corridos. Vamos por mais notícias. Rian Roberto tem proposta da Europa e já busca renovação. Shakhtar Donetsk faz oferta por atacante do Flamengo. Eu sou a favor que venda os meninos da base, não rejeito a venda dos meninos da base, porém eu creio que eles precisam sair do Flamengo para amadurecer. Como já falei aqui outras vezes, numa entrevista do Egídio, ele falou sobre... ficou no Flamengo, quando ele estava no Cruzeiro, que foi campeão, até jogou com a Arrascaeta, Cruzeiro, e falou, fiquei acostumado com o Flamengo com aquilo, com aquela vidinha ali, pensei que nunca ia sair de lá, e quando eu saí, tive que acordar para a vida.
Por isso ele teve que crescer. Então é isso que eu penso. Acho que o jogador tem que sair do Flamengo para não ficar naquele negócio, entra, faz 2, 3 jogos, depois o banco te recebe, depois joga de novo e não evolui, não cresce. Então eu creio que os meninos da base têm que sair, se amadurecer, se firmar no futebol europeu para depois retornar, assim seguindo o caso do Paquetá, que foi, voltou, está mais maduro, está ainda fala, se acostumando com o Flamengo de novo para render ainda mais. Eu creio que o Paquetá pode render muito, já vem com uma evolução e pode subir ainda mais a cada ano. A única coisa, eu olhei ali na matéria, não tem valor, tá a oferta do Chaka, mas entre 10 e 15 milhões eu vendo fácil, eu acho que é um dinheiro bom. Menos disso, eu fico com o pé atrás, porque o Flamengo vem gastando muito dinheiro para trazer jogador para base do Flamengo. E é isso aí, acho que não vou estender muito o vídeo, tem muita coisa aqui para ler, mas não vou ficar falando porque acabou esticando muito o vídeo. Acho que o mais importante é o jogo hoje e já foi falado. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Todas as matérias são do portal GE. Entra lá, tem outras notícias que eu nem cheguei a ler por causa do tempo. Lê, tem um trabalho jornalístico ali feito. Crie sua opinião, faça sua análise. Até amanhã falando sobre mais nosso Flamengo.